Bem, já estamos gravando também. Vamos começar, então? Vamos, então, fazer nossos combinados de hoje. Meu computador hoje está meio devagar. Preguiça. Tá aí. Na semana passada, nós começamos a aula número 7, que é da seção transversal. Na página 32 da apostila, quem tiver a apostila aí, pode acompanhar. Eu vou no item 1 do exercício. No item 1, nós estamos pedindo que vocês vão até um trecho rodoviário e registre fotograficamente no mínimo 6 elementos, 6 componentes de uma seção transversal. Nessa foto, nós temos algum desses elementos. Temos aqui um canteiro central, temos acostamento, temos faixas de rolamento, tem faixas de segurança e outras coisas mais. Aqui nós conversamos dessa legenda, né? E esses elementos estão na página 34 e 35. Esse é o item 1 do TP7. Para fazer o item 1, alguma dúvida? Alguém conseguiu ir a campo? Ô, professor, em relação ao TP1, a gente estava até conversando que a gente está achando um pouco... Você tá me escutando? Estou escutando. Então, que a gente conversou que a gente está achando um pouco complicado da gente conseguir fazer, sabe? Tipo, de ser viável para todo mundo. Aí alguém fica prejudicado quanto a isso. Aí, tipo, se você sugerisse pra gente fazer de outra forma, ou pesquisasse na internet para ver se entendeu os componentes, porque eu acho que sair a campo fica um pouco complicado, sabe? Sei. Mas nem se conseguir bater a foto de dentro do próprio carro, não precisa sair, vamos dizer, e ficar andando na rodovia. Se puder conseguir bater de dentro do carro, tudo bem. Ou então, se conseguir fazer via Google Earth ou Google Maps, tenta fazer via Google Maps. Tá bom? Beleza, então, porque eu acho que Tá? não tem como todo mundo ir de carro e tudo mais. Entendi. Então vamos através do Google Maps. Quem puder vai no Google, vai de carro. Tá bom? Beleza, tá bom. Sobre o item 2, é o assunto hoje. A gente vai fazer um desenho de uma seção transversal. Eu quero gastar nesse desenho aqui 30, no máximo 40 minutos, porque eu já quero começar a aula número 8. Então, a primeira parte da aula de hoje vai ser para fazer o desenho de uma seção transversal e eu vou fazer esse desenho no AutoCAD. Quem puder fazer no CAD, faça no CAD. Quem não tiver o AutoCAD em casa, não tiver computador, vai fazer à mão. É a opção que tem, tá ok? Então, ou faz no CAD, eu vou fazer algumas coisas aqui no AutoCAD, vou dando algumas dicas. Não vai dar para fazer um acabamento bacana, vou fazer aqui algumas coisas, e depois, quem quiser fazer à mão, tenta fazer à mão. Para fazer à mão, na página 37, tem um papel quadriculado, que é para vocês fazerem a seção transversal que eu vou explicar daqui a instantes.
Esse da página 37 tem que estar impresso aí no papel A3. Quem não imprimiu, pega um papel A3 depois e faça o desenho. Como é que vai ser esse desenho nosso? Esse desenho vai ser bem parecido com esse desenho que está aqui em cima. Ó. Então, nós vamos fazer um desenho onde vai aparecer aqui algumas camadas do pavimento, vai aparecer faixas de trânsito, vai aparecer acostamento, vai aparecer o desenho de uma sarjeta, vai aparecer os taludes, vai aparecer uma região de aterro, uma região de corte. Bem parecido com esse desenho, é o que a gente vai fazer hoje, daqui a instantes, no CAD. Então, veja só como é que a gente vai fazer esse desenho. Aqui tem algumas dicas para esse desenho. A nossa seção vai ser uma seção mista, ou seja, vai ter uma região de corte, uma região de aterro. O talude tem inclinação de 1:2, o de aterro. Daqui a pouco eu explico isso. O de corte, 2:1. A largura da faixa vai ser 3,50 metros, igual está aqui. O acostamento vai ter 2,50 metros, igual está aqui. A diferença deste para o que a gente vai desenhar é que esse aqui é uma pista dupla. Esse desenho, por exemplo, aqui, é o desenho de uma pista dupla. Uma, duas, uma dupla. Tá? Então, o nosso desenho vai ter um canteiro central, quer ver? Aqui, ó. Vai ter um canteiro central de 6 metros, ou seja, a distância daqui até aqui, 6 metros, quer dizer, a partir do eixo, 3 metros para cada lado. Vamos fazer um abalamento da pista, uma inclinação da pista, essa inclinaçãozinha aqui, bem suave, vai ser de 3%. As escalas horizontal e vertical serão iguais, quer dizer, não vai haver um exagero vertical, como a gente fez no perfil longitudinal. Vamos representar os offsets e vamos fazer algumas sarjetas e valetas. Esse aqui é o combinado do desenho da seção. Então, vou começar aqui fazendo o seguinte. Eu tenho aqui aberto o AutoCAD. Quem não tiver o AutoCAD, acompanhe aí fazendo à mão. Eu também vou fazer uma forma bem rápido. Depois tem a gravação, quem quiser, para a gravação a poder ver. Tá? Eu vou começar aqui com um segmento de linha. A partir da coordenada 100, 100, só para começar o desenho na coordenada 100, 100, eu vou desenhar aqui uma reta vertical de 5 metros. Uma retinha, ficou pequenininha, deixa eu dar um zoom aqui. E vou desenhar uma reta vertical de 5 metros, para cima e para baixo, quer dizer, a partir do ponto central, 5 metros para cima, 5 metros para baixo. Essa reta que eu fiz vertical aqui, é como se fosse eu fazendo uma reta bem aqui assim, ó. Aqui no meio. Era aí que ficou. É como se eu fizesse uma reta aqui no meio. E daqui do meio vai aparecer uma inclinação para cima e uma inclinação para o outro lado. Vejo que está bem inclinado, um pouquinho inclinado. E essa inclinação aqui eu vou colocar de 5%. Quer dizer, vai ter um abalamento aqui de 3%, mas aqui essa inclinação subindo de 5%. Tá? Isso estou inventando agora, estou criando agora. Então, 5%, veja só, nós aprendemos outro dia, deixa eu abrir aqui o Excel, só para fazer uma continha. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, anota aí no canto do caderno. A inclinação do canteiro central tem 5%. Não está escrito ali no desenho TP, não, tá? Pode anotar no canto do caderno aí. Deixa eu só abrir aqui o Excel, só para fazer uma continha, vocês vão entender o que eu vou fazer aqui.
Bem, nós aprendemos outro dia que inclinação é a diferença de nível dividido pela distância. Essa é a fórmula que nós aprendemos outro dia da declividade. Vamos considerar, então, que a declividade seja igual a menos 5%. Nós vimos também que pode usar unidade de metro por metro, menos 0,05. Vamos colocar que o canteiro central tem 3 metros para um lado, 3 metros para o outro, então vai ter uma distância de 3 metros. Então, considerando que eu tenho a inclinação e tenho a distância, esse desnível aqui vai ser igual. O desnível, então, é igual à distância, que é 3 vezes a inclinação. Distância vezes a inclinação. O que eu fiz aqui, então? 15 centímetros. O que é esses 15 centímetros? Se eu andar 3 metros, vai subir 15 centímetros. Isso aí já significa 5% de declividade. Então, o que eu vou fazer aqui no desenho? Vou pegar aqui a partir desse centro. Eu vou desenhar aqui arroba menos 3 para andar para a esquerda e vou subir 0,15 centímetros. Ou seja, essa inclinação aqui, ela tem 5%. Quer dizer, eu andei 3 metros na horizontal e subi 15 centímetros. De novo, hein? Vou fazer o bordo direito. A partir do centro, eu vou arroba 3 metros, só para andar 3 metros para a direita, e vou subir 0,15. E aqui, então, opa, não funcionou por quê? De novo, arroba 3,0,15. Desenhando aqui embaixo, pessoal, ó. E aí nós temos já feito o canteiro central. Quer dizer, deixa eu pegar aqui a cota para vocês verem. Deixa eu cotar o desenho. Então, tem aqui, ficou muito grande. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Eu não vou caprichar demais hoje não, senão não dá tempo, tá, pessoal? De ficar enfeitando demais, tá? Só para não também não ficar muito tosco o negócio aqui. Então, deixa eu só diminuir aqui para não ficar muito esquisito. Um momento. Estou formatando a cota, tá? Então, tá aí. Eu tenho 3 metros e tenho um desnível de 15 centímetros. Então, essa reta tem uma inclinação de 5%. Deixa eu cotar mais a parte de fora, só para vocês verem que tem 6 metros. Tá vendo? 6 metros. Até aí, alguma dúvida? Então, fizemos aqui o canteiro central. Fizemos essa parte aqui, ó. Beleza, então vamos adiante. Veja que a partir do canteiro central, deixa eu botar no desenho do desenho aqui da pista da foto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Epa, posso ver isso, não vai modificar aqui. Ó, aumentei demais. Veja aqui, eu vou considerar aqui a distância daqui até aqui. Tem 1,5 metro. Tá, um acostamento interno, 1,5 metro. Eu tenho uma faixa 3,5, mais uma faixa 3,5. Está pedindo no exercício 2 faixas de rolamento, se não me engano. Está pedindo aqui, ó, pista, cadê? Pista dupla. Então, são 2 faixas, ok? Então, eu tenho aqui acostamento interno. Vou considerar uma distância de 2,5 metros. Faixas. Vou considerar 2, e cada faixa tem 3,5 metros. Ou seja, 7 metros de faixas. E o acostamento externo
Vou considerar que tem 3,5 metros, que tem 2,5 metros. Só uma correção, pessoal. Aqui no acostamento interno, 1,5 metro. Corrigindo, então. Acostamento interno, 1,5 metro. Faixas, duas de 3,5 metros, 7. 2 vezes 3,5, 7. Acostamento externo, 2,5. Somando isso daqui, eu tenho para o bordo direito e para o bordo esquerdo. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Eu tenho 11 metros. 11 metros aqui de distância de uma pista e da outra pista. Vou considerar que tem um abaulamento de menos 3%. Ou seja, eu posso escrever menos 0,03. Então, eu tenho um desnível. Atenção para essa parte, quem não entendeu. Aqui em cima, ó, o desnível é a distância que multiplica a inclinação. Então, o desnível vai ser igual a distância, que é 11, vezes a inclinação em metro por metro. Então, eu tenho aqui 33 centímetros. 33 centímetros, quer dizer, eu vou andar 11 metros e vou descer 33 centímetros. Como eu faço isso no AutoCAD? Ou a mão livre também lá, se eu tiver um escalímetro. Vai ficar bem suave, tá, pessoal? No escalímetro. Então, eu vou pegar uma linha. A partir deste ponto, eu vou desenhar 11 metros, arroba 11 metros, e vou descer 33 centímetros. Então, aqui nós temos a pista para o lado direito. E vou fazer a mesma coisa para o lado esquerdo, arroba menos 11 metros, e vou descer 0,33 metros. Então, aqui eu já tenho a minha pista para o lado direito, pista para o lado esquerdo. Aqui, se eu quiser, pessoal, eu posso marcar a posição desses pontos, tá? Para cotar esses pontos. Quer dizer, aqui é o canteiro central, né? A região do canteiro central. Deste ponto à direita, eu tenho um offset aqui de 1,5 metro, que é do acostamento interno. Então, aqui eu tenho acostamento interno, acostamento interno. Estou fazendo também sem muito acabamento, tá, pessoal? Depois dá para caprichar mais. Aqui eu tenho as duas faixas de rolamento. E depois, finalmente, eu tenho o acostamento externo a 2,5 metros. Quem quiser depois cotar o desenho ou escrever o que é cada coisa, fique à vontade. Ó, então, aqui eu tenho um acostamento interno. Por favor, cotar só mais um, tá, pessoal? Para não perder tempo. E aqui, opa, deu errado aqui, porque peguei na posição errada. 3,5 metros é uma da faixa de rolamento. Isso para o bordo direito e para o bordo esquerdo da minha rodovia. Então, já tem aí uma prévia da minha seção transversal. Quer dizer, eu estou vendo os carros entrando e os carros saindo da minha rodovia. Vou fazer agora, aleatoriamente, o meu terreno. Eu poderia ter feito o terreno antes, tá, pessoal? Mas vou fazer nesse momento aqui o terreno, usando um spline, né? A mão livre mesmo. Vou desenhar aqui como se o terreno tivesse mais ou menos aqui assim, ó. Como se o terreno tivesse uma coisa mais ou menos assim. E é como se esse traçado fosse o terreno. Quem for desenhar no AutoCAD, não sei quem vai usar o AutoCAD, pode criar camadas. Eu não vou criar camadas aqui também em função do tempo. Criar layers, né? Eu estou só mudando a cor aqui, mas podem criar camadas diferentes para cada. Por exemplo, de verdinho aqui é o canteiro central. E de amarelo é o terreno. Até aí, alguma curiosidade, alguma dúvida? Estamos juntos? Sim, tá tranquilo. Né? Então, vamos mais um pouquinho. Então, aqui,
Veja que nesse desenho tem dimensões, tem nomes, aí fiquem à vontade para escrever o que quiserem. Tem os abalamentos. Então, nós já fizemos a seção é mista, ok. Já fizemos a faixa, já fizemos o acostamento, já é uma pista dupla com canteiro central, já fizemos. Já desenhamos o canteiro central. Abalamento já consideramos. Ó, tá bem adiantado, hein? Isso aqui daqui a pouco a gente conversa. Não fizemos ainda o offset, não fizemos valeta e não fizemos o talude. Eu vou abrir aqui agora. Vamos fazer as camadas do pavimento. Não está escrito aqui não, mas tem que fazer aqui as camadas desse pavimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento. Eu enviei para vocês recente um material. Eu creio que vocês têm aí, mas eu vou abrir aqui, quer ver? One moment, please. Computador para ficar com AutoCAD, gravando. Excel, tudo aberto. Às vezes ele não aguenta, tá? Ô, Tule, Ei, quem for fazer pelo AutoCAD, você prefere que manda no arquivo do AutoCAD mesmo ou em PDF? eu prefiro que seja PDF. Aí no final, ainda, daqui a pouco, eu vou mostrar o PDF. Tá, beleza, obrigada. É interessante, pessoal, mesmo que vocês tenham condições. Quem tiver condições de fazer no AutoCAD, tenta fazer. Porque, querendo ou não, vai ser importante para vocês treinarem, né, o AutoCAD. Se nós estivéssemos juntos lá no DET, provavelmente lá no laboratório a gente ia fazer juntos no CAD, né? Isso aqui gasta um encontro de uma tarde. Vejam que aqui eu tenho algumas camadas, as espessuras de algumas camadas do pavimento. Lógico que isso aqui é calculado. Talvez vocês estão aprendendo isso ou já aprenderam na disciplina de pavimentação. Eu quero que vocês anotem no canto do caderno aí algumas dimensões. Eu vou anotar aqui no meu caderno aqui, ó. Por exemplo, o meu CBUQ, meu asfalto, eu vou desenhar com 10 centímetros. Isso aqui, ó, mais ou menos. A minha base, eu vou desenhar com 20 centímetros. A minha subbase, eu vou usar também 20, vai. Subbase também vai ter 20 centímetros. São espessuras sugeridas, tá? Mas deveria ter calculado. E o meu reforço de subleito vai ter 40 centímetros. Então, 10, 20, 20, 40. O que fazer com isso? E aqui aparecem, pessoal, as camadas do pavimento. Ó. Eu vou, então, aqui lá para o meu AutoCAD e vou aqui fazer offsets. Offset de... No caso aqui, eu estou usando a dimensão metro, né? Então, um offset de 10 centímetros seria 0,10. 0,10 metros. Então, aqui eu tenho o asfalto. Depois eu tenho a base de 20 centímetros. 0,20. A partir desta aqui, eu tenho a base. Depois eu tenho a subbase também, que eu estou considerando 20 centímetros. Cada camada dessa pode ser rachurada, pode colocar com cor diferente, tá, pessoal? Não vou fazer também aqui em função do tempo. E aqui nós temos, então, representado as camadas do pavimento, as espessuras do pavimento. 10, 20, 20, 40. Beleza? CBUQ, base, subbase e reforço. Se quiser, pode dar nome, pode rachurar, como vocês quiserem. Aí, então, quando a gente chegar aqui no acostamento, no final do acostamento, veja que aqui eu tenho o terreno, quer dizer, aqui vai ter que aterrar, ó, tudo aqui é aterro. E aqui é corte. Então, aqui eu vou fazer a sarjeta, uma sarjeta. Quer ver o desenho? Como vai ser mais ou menos? Deixa eu diminuir isso aqui.
Veja que aqui, talvez, esse desenho está melhor de ver. Aqui, termina o acostamento, nasce aqui uma sarjeta, estão vendo? Isso aqui é uma sarjeta, aqui tem outra sarjeta, ó. E aonde eu vou achar esse modelo de sarjeta? Tem um manual que eu passei para vocês também, de dimensões dessa sarjeta. Eu vou usar uma que está aqui na página 36, que é essa daqui. Deixa eu levar essa para o AutoCAD, só para ficar mais fácil da gente desenhar. Então aqui vai aparecer uma sarjeta, estão vendo? Ó, aqui termina o acostamento, aqui, e aí nasce uma sarjeta. Vou fazer essa sarjeta bem aqui, ó. Deixa eu mover isso aqui que está em cima do desenho, só um momento. Então veja que a dimensão aqui desse desenho está em centímetros. E o meu desenho está desenhando em metros. Então aqui, 100 centímetros, 1 metro. Então tem 100 com mais 25, quer dizer, 1,25 metros. Então o que fazer? Vou pegar aqui uma reta, vou desenhar para a esquerda, arroba menos 1,25. Não sei se vocês lembram do AutoCAD que a gente começou primeiras semanas, com arroba, não sei se vocês lembram disso. Menos 1,25, 0. Quer dizer, eu tenho aqui uma distância de 1,25. Eu vou marcar a posição aqui de 1 metro, tá, pessoal? E eu vou descer 25 centímetros. Então, a partir desse ponto, eu vou descer aqui 25 centímetros, 0,25. Eu tenho aqui, então, vou desenhar a minha sarjeta, pelo menos o... Aí. Esse desenho que está aqui, ó. Deixa eu ver se está certinho. Ó. 1 metro. Veja que a espessura ela é de concreto. E a espessura tem 8 centímetros. Está vendo aqui? 8. Então, eu vou dar um offset de 0,08, né? Que é 8 centímetros. E aqui eu tenho a minha sarjeta. Deixa eu dar um acabamento aqui para mim não ficar muito tosco, né? Senão daqui a pouco eu não vou fazer nada. Vou dar um extend aqui. Dar um outro extend aqui embaixo. E esse extend aqui já não deu. Vou dar um acabamento. Esses acabamentos é o que atrasa o desenho, pessoal. E aí eu tenho construído... Aqui tem um rabicho aqui, né? Deixa eu apagar esse rabichozinho aqui. E aqui eu tenho uma sarjeta, essa sarjeta que está aqui. Quem quiser depois pode rachurar a sarjeta, etc. Essa sarjeta também está do outro lado. Eu posso copiar essa sarjeta aqui. Quem não for fazer a mão tem que fazer outra, né? Quem estiver desenhando no CAD, basta copiar ela para o outro lado. E ela, né, pessoal? Tem que usar um mirror, espelhar. E aqui eu vou encaixar a sarjeta no final do outro acostamento. Aí, temos as duas sarjetas. Sarjeta do lado esquerdo, sarjeta do lado direito. Bem,
Agora vamos ao talude. Veja que a partir aqui da sarjeta vai nascer um talude de aterro. Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal. Pode ser que esse meu terreno aqui pode dar bizil. Pronto. Mexer aqui um pouquinho. Veja que a proporção desse talude de aterro é na razão de 2:1. Aqui, ó. Aterro vertical 1, horizontal 2. Anota no canto do caderno aí para vocês verem. Vertical 1, V1H2. O que significa isso na prática? Que eu vou andar 2 unidades na horizontal, assim, ó. A partir deste ponto, eu vou andar -2 na horizontal e vou descer -1. Quer dizer, é um talude mais suave. Aqui eu vou dar um extend até o S-Line. E aqui nós temos o talude de aterro, na razão de 2:1. Alguns de vocês estão fazendo estágio ou está tudo parado? Ninguém está fazendo estágio? Alguém está conseguindo fazer estágio? Algumas pessoas vão fazer a pesquisa da BH Trans essa semana. Ah, estou sabendo que muitos de vocês conseguiram, né? Sim. Que bom. Fiquei sabendo outro dia no DET que tem uma pancada de gente que vai... E essa pesquisa é de campo. É, né? É. Uai, então o meu... Mas já começou, não, né? Ainda não. Uai, ele não tá mudando aqui, meu Deus. Tô conseguindo mudar o tamanho. Aê! Então, esse talude aqui de aterro está na razão de 2 unidades na horizontal. Para 1 na vertical. E o de corte? O de corte, se vocês observarem, ele está aqui de vertical 2H1. Quer dizer, 2 na vertical e 1 na horizontal. Ele é mais inclinado. Então, o que fazer? A partir desse ponto, vai andar 1 na horizontal apenas e 2 na vertical. 1 para 2, quer dizer, ele é mais em pezinho. Veja a diferença de um para o outro, ó. É bem diferente. Geralmente os taludes de aterro, pessoal, eles podem ser mais inclinados. A estabilidade desculpa, o de corte pode ser mais inclinado. Geralmente a estabilidade do corte é maior do que o aterro. Geralmente. A razão do contrário do raciocínio lá anterior. Eu tenho 2 na vertical para 1 na horizontal. Aqui, se quem quiser depois pode rachurar de vermelho com retas verticais representando o corte. E aqui, essa região toda seria tudo aterro. Então, é dito uma seção mista. Bem, está quase terminando, hein? Meu tempo também já está quase acabando. Mas vamos lá. Veja quando terminar aqui o aterro, a gente vai desenhar aqui uma valeta. Como assim uma valeta? Quer ver o desenho da valeta? Aqui, ó. Esse desenho que está aqui. Quer ver? Deixa eu fazer o outro desenho aqui embaixo. Esse daqui, por exemplo. Se bem que esse aqui não tem. Esse aqui não tá bom de idade. Se bem que aqui tem uma meia cana. E esse daqui... Esse tá bem ruinzinho também.
Mas eu vou desenhar aqui o mais certinho. Já explico, tá? Só um momento. Não quer diminuir. Tudo bem, vai. Veja que aqui nós temos o talude de aterro e aqui terminando o talude de aterro, neste ponto. A partir deste ponto, aqui, ó, anda-se 1 metro. Aí tem uma valeta de grã em grama. Então, esse aqui tá do lado oposto, tá, pessoal? Aqui tá descendo o talude aqui, que tá descendo aqui, ó. Só tá invertido. Então, a partir desse ponto, eu vou desenhar aqui 1 metro na horizontal, seria esse 1 metro aqui, esses 100 centímetros. Veja que ele tem uma proporção aqui de 1 para 1, quer dizer, 45 graus de inclinação. 1 para 1. Uma profundidade de 30 centímetros. Então, o que eu posso fazer aqui? A partir desse ponto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar arroba menos 0,30 para ir para a esquerda, vírgula, menos 0,30 para descer. Então, nesse momento, nós temos aqui a profundidade da nossa valeta, 30 centímetros. E ela tem de largura 1 metro. Vou desenhar aqui 1 metro de largura. E depois vou encontrar com o terreno na razão de também 1 para 1. 0,30, quer dizer, menos 0,30. E vou subir 0,30. Vou usar aqui um extend só para fechar aqui no terreno, tá, pessoal? Ó. Então, aqui eu tenho a minha valeta. Pode desenhar grama se quiser. E aqui tem um solo compactado, ó, escavado, apiloado. Só para fazer essa concordância aqui. Pode fazer à mão mesmo. Eu vou usar aqui um X-Spline. Pegando aqui, mais ou menos, assim. E aí, esse desenho aqui, lógico que falta, talvez, às vezes, cotar o desenho, escrever alguma coisa, né? Também não vai dar tempo. Vamos ver aqui. Ficou nesse jeitão aí, mais ou menos, ó. Eu queria, um tempinho que eu tenho ainda, criar aqui um PDF. Vamos nessa? Para vocês, depois, isso aqui vou gastar aqui, talvez, mais, se eu fosse terminar, de fato, acabamento e tudo, ia gastar mais uns 30 minutos, tá? Mas já vou aqui dar por encerrado. Teria que caprichar um pouquinho mais aqui. Eu vou aqui mandar imprimir, arquivo, lotar. Como eu não tenho impressora aqui na minha casa, com esse tamanho de formato, A3, eu venho aqui em impressora. Só procurar aqui a opção DWG para PDF. E quando você der um OK aqui, vai salvar um arquivo PDF, tá? Um arquivo de desenho. Procure o papel formato ISO A3, que é o tamanho do desenho que a gente está combinando, do formato A3. Vou colocar o papel deitado, né? E vou... O que plotar? Eu vou pegar uma janela e vou fazer um desenho aqui envolvente na região de plotagem. Vou mandar centralizar o desenho.
E vou, por enquanto, visualizar. Então, eu mexi aqui e vou visualizar o desenho. Tá aí. Se eu der um OK aqui, ele vai salvar. Só que tem uma seguinte observação. Vou dar um escape aqui. ESC. Tem gente, pessoal, que cria esse PDF usando o modo layout. Eu não sei como é que vocês aprenderam lá no desenho técnico. Pode fazer usando o model ou layout. Aí eu vou mostrar aqui usando o model. Apesar de que também o layout, quem souber fazer, que faça. Tem uma coisa muito errada que as pessoas deixam marcada, que é essa opção aqui, ó, ajustar ao papel. O que é isso? Ele vai fazer o desenho ficar o máximo tamanho possível no papel. Isso faz com que o desenho fique fora de escala, ou na escala que a gente não sabe qual é. Então, eu vou desmarcar essa opção aqui. E aqui, onde está esse 1, vou colocar aqui 1 para 1. Ok? 1 milímetro, 1 unidade. Vou dar um OK só para vocês verem. Vou dar um visualizar aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. Veja que ficou pequenininho. Ó, tá bem pequenininho. Vou dar um escape aqui. O que é esse 1 para 1? Eu estou dizendo assim, que 1 milímetro, como eu desenhei lá, quando eu desenho assim, o meu canteiro central vai ter 6. 6 o quê? 6 metros. Então, a unidade que eu estou usando no meu desse desenho é metro. Então, está dizendo assim, que 1 milímetro tem 1 metro. A gente aprendeu que quando... pega o caderno aí para vocês verem assim, ó. Quando tem assim, 1 corresponde a 1000 metros... desculpe, 1 milímetro correspondente a 1 metro, isso aqui vai ser igual a 1 milímetro correspondente a 1 metro, são 1000 milímetros, a 1000 milímetros. Então, cortando milímetro com milímetro, fica 1 para 1000. Então, esse desenho aqui, se eu der um OK, vai estar impresso no 1 para 1000. 1 para 1000. Bem, o desenho está muito pequenininho, então vamos aumentar a escala. Aumentar quantas vezes? Eu posso falar assim, não, eu quero que 2 milímetros seja 1 metro. Se eu, então, aumentar o tamanho aqui para 2, eu estou dobrando, então vai ficar 1 para 500. É um pouco complicado, né? Confuso. Mas vou botar 2 aqui e vou dar um visualizar para vocês verem. Ó, 2. Eu dobrei o tamanho. Não sei se vocês perceberam, ele ficou um pouquinho maior. Ao invés de colocar 2 aqui, vou colocar, por exemplo, 5. Estou aumentando 5 vezes a escala. Veja que ficou maior ainda. Quase que não coube no papel. O que é esse 5, então? O 5 aí significou que essa escala, se eu mandar plotar, vai ser 1 para 200. Porque 1 para 1000, aumentada 5 vezes, 1 para 200. Não sei se vocês entenderam, eu entendi. Então, quando eu ponho aqui 5, eu estou dizendo assim, aumenta para mim, computador, 5 vezes o desenho. E 1 para 1000 vezes 5 é 1 para 200. Então, se eu já estou satisfeito que esse aqui é um desenho 1 para 200, eu posso chegar aqui, dar um OK, e vou mandar salvar aqui, num diretório qualquer. Salvar aqui como TP7. E esse desenho, nesse momento, ele está na escala de 1 para 200. Olha, esqueci outra última coisa ainda, que apesar de estou pensando aqui se está pronto, faltou só um negocinho aqui. A partir... deixa eu só... Aí salvou, entregou o TP7, que é esse desenho. Com o detalhe de uma coisa que eu esqueci no desenho. Esqueci uma coisa aqui. Depois que você fizer aqui a valeta,
a 2 metros tem o tal do offset. Então, daqui, esqueci desse detalhe. A 2 metros deste ponto tem o tal do offset. Esqueci. E aí sim, desculpe ter esquecido, pessoal, aí teria que desenhar mais essa, né? Eu acabei comendo mosca aqui. Então, daqui até aqui, 2 metros. É o tal do offset de aterro, e teria do lado de cá, a partir desse ponto, teria que desenhar a valeta aqui também. Tem mais uma valeta do outro lado, e depois ter o offset. Como assim outra valeta aqui? Acabou, eu estou afobado com o tempo, estou esquecendo algumas coisas. Ó, deste ponto tem que fazer uma valeta para depois fazer o offset. Como assim? Aqui, ó. Aqui tem uma valeta de corte. Quando terminar o corte, mede 3 metros, faz uma banqueta, faz a valeta, para depois nascer o offset. Então, acabei tropeçando aqui na pressa. Então, turma, vamos só recapitular aqui para ver se tudo foi feito. Só um momento. Então, vamos recapitular o desenho. Seção é mista, ok. Talude de aterro e de corte fizemos. Faixa de 3,5 metros, acostamento, canteiro central. Ok, ok. A escala horizontal e vertical é essa dica que eu dei do AutoCAD. Quem for fazer à mão, tem que pegar o escalímetro e fazer um para 200 ou um para 250. Depende do desenho de vocês. É o desenho que vai caber nesse papel aí. Representar os offsets eu fiz correndo, que é essa setinha aqui, ó, essa bandeirinha. E representar as sarjetas, eu fiz uma sarjeta e as valetas estão aqui, ó. Tem uma valeta de corte, outra de aterro. E assim, a gente terminou o item 1 e o item 2. O item 1 e o item 2. Vocês vão gastar nesse TP aí um tempo para ir a campo e mais uns 40, 50 minutos para fazer esse desenho. Ou até 1 hora para fazer esse desenho. Camille, Evelyn, Gabriela, Júlia, Laura, Lidiane, Luísas, Manuela. Dúvidas? Acho que Não. Não. Acho que tá tranquilo. Eu fazendo aqui no CAD fica um pouco chato, tá, pessoal? Porque a gente às vezes não... Só a gente desenhando, vocês vão ficando vendo aí, não sei, né? Mas é o jeito que tem. É o jeito que deu. Nós estamos com a sorte danada, hein? Só feriados na segunda, hein? Vocês estão quebrando meu galho. Ô, Marcelo, Diga. aí essa atividade é para entregar na semana que vem ou na outra, quando a gente tiver aula? Na outra. Beleza. Pois é. Que folga, né? Pode entregar até dia... Que dia, hein? Nem sei. Dia 9? É, dia 9. Esse negócio, eu tenho que encontrar vocês toda semana mesmo, senão fica difícil. Esse monte de feriado. Mas vamos lá, acho que está dando certo. Eu queria, se tivesse mais uns 15 minutos, começar a aula número 8. Acho que eu tenho, então vamos nessa.
Veja só. Aula número 8, a gente vai gastar um pouco do dia de hoje e o próximo encontro todo, que é no dia, pelo que vocês disseram aí, dia 9, né? Veja que a aula número 8, ela tem aqui uma página, 38, 39, 40, 41 e tem 3 TPs, o TP8 tem 3 atividades. Bem, veja só, como é que vai funcionar isso? Como é que é esse assunto aqui? Nós já dissemos que para você implantar uma rodovia, pessoal, onde não existe nada, certamente vai ter que ter uma terraplenagem. Tanto é que nós já vimos na seção longitudinal a região do grade, o grade e o terreno. Tinha a região de corte e a região de aterro. Agora, na seção transversal, a gente viu que tem o talude de corte, o talude de aterro, quer dizer, certamente não tem como fazer uma via ou com uma obra de engenharia, às vezes sem movimentar a terra. Então, o projeto de terraplenagem geralmente é um projeto à parte, é um capítulo à parte do projeto rodoviário, ou de um projeto viário. Beleza? Então, quase sempre vai ter que ter uma obra de terraplenagem. Vai ter que movimentar a terra. Bem, geralmente o projeto de terraplenagem preocupa-se com algumas coisas. Principal coisa que se preocupa, calcular o volume. Tem que saber qual que é a quantidade em metros cúbicos que tem de corte e aterro. Lógico que quanto menor esse corte e aterro, nós já dissemos também, mais barata é a obra. Mas como não tem jeito de não ter nada, o ideal é que o volume de corte seja próximo do volume de aterro. Para onde você cortar, e se esse material for de qualidade geotécnica interessante, esse volume seja útil para você colocar no seu aterro. Se o material não serve para aterrar, se o material que você cortar não servir para aterrar, você vai ter que pegar esse material que você cortou e jogar fora. Esse jogar fora significa que você vai ter que levar de caminhão para um bota fora. Ok? Então você vai ter que identificar ao longo da sua rodovia regiões para você depositar o material, jogar fora. Esse material não serve. É o bota fora. Bem, uma vez também que se o material teria que ter que buscar um material nobre para fazer um aterro, e aí esse material está distante, tem que buscar de caminhão, você está buscando numa jazida. Então, o material que você busca de uma jazida. E aonde você joga fora é o bota fora. O ideal é que o material seja uma conversão. É possível? Às vezes sim, às vezes não. Depende do terreno. Ah, eu estou fazendo uma rodovia que é a beira-mar. Eu tenho um material útil que eu vou cortar? Não, na beira-mar é tudo plano. E às vezes é areia. Eu tenho que buscar material da jazida. Ah, eu tenho uma região que é pedregulho puro. Eu tenho que cortar e tenho que, às vezes, jogar fora. Então, isso depende da região onde você vai estar fazendo a sua obra. Outra coisa importante também da terraplenagem é compatibilizar o projeto de drenagem. Geralmente, no curso técnico, não tem muito essa visão. Aí já é num curso de engenharia. Para compatibilizar um projeto de terraplenagem com de drenagem. Aí pode ser engenharia civil, engenharia de transportes, engenharia de agrimensura, tá? Mas você vai ter que buscar essa adequação também. E, finalmente, isso tudo que a gente vai fazer no projeto de terraplenagem envolve dinheiro. Por que que envolve dinheiro? Existem as máquinas que vão cortar, outras que vão compactar. E aí, dependendo do volume que vai estar envolvido, aí que você vai quantificar ou vai fazer o orçamento dessas atividades. Então, o projeto de terraplenagem compõe isso tudo que está escrito aqui. Foi basicamente o que eu estou dizendo a vocês, é o que está escrito aqui.
Beleza? Então, imagina, pessoal, que eu tenho aqui um estaqueamento. Aqui, no caso, está sendo ilustrado da estaca 31 até a estaca 40, aonde eu tenho aqui uma região de corte e aqui a região de aterro. Não sei se vocês conseguem enxergar isso em perspectiva. Veja que aqui a gente tem um talude, representado em perspectiva, onde nós temos a crista desse talude, quer dizer, o ponto mais alto. E aqui uma setinha mostrando que está caindo para essa direção, para esse sentido, melhor dizendo. Ok? Então, aqui nós temos uma região de corte, e aqui seria a crista do aterro, e aqui o pé do aterro. Parte mais baixa, e aqui, inclusive, é invertido, né, pessoal? Ó, onde é a crista do corte, aqui é a crista do aterro. A crista do aterro fica perto da rodovia. Já o pé fica lá embaixo. Então, aqui tem a representação do aterro e do corte. E em cada estaca dessa, tem uma seção transversal. Aqui, no caso, onde eu estou passando a mão aqui, é o terreno, é o perfil do terreno, e aqui é o talude de corte, representando aqui a plataforma para cada seção. E aí você vai fazer várias seções, no caso aqui está de 20 em 20 metros. Ah, eu posso ter seções de 10 em 10 metros? Pode. Tá? Mas no caso aqui está de 20 em 20. Eu queria fazer um raciocínio aqui, que vai ser mais ou menos assim, quer ver? A gente vai encerrar com esse raciocínio. Só um momento. Só um momento que eu vou fazer um negócio aqui para vocês, que é um raciocínio importante. Talvez eu precise usar meu dedão aqui. Rabisca no caderno aí uns negocinhos aí, quer ver? Pergunta. Imagina que eu tenho aqui uma caixa. Bem feia, assim. De vocês aí pode ser mais bonitinha que pode ser com a régua. E essa caixa tem os lados A, B de comprimento e C de altura. Então, A de largura, B, C. É um sólido ABC. Pergunta. Qual que é o volume desse sólido? O volume desse sólido é a área da base vezes a altura. Tudo bem isso, pessoal? O volume, se eu encher isso aqui de água, o volume desse sólido vai ser a área da base vezes a altura. Então, o volume desse sólido vai ser igual a A vezes B, que é a área da base, que a base é um retângulo, vezes a altura, que é C. Então, esse é o volume desse sólido. Vê se vocês concordam com isso aqui também. Veja só, se eu pegar a área dessa face, multiplicar por esse comprimento, também eu tenho o volume. Quer dizer, se eu pegar aqui a área dessa face, que é um retângulo, volume é igual a A vezes C, que é a área dessa face aqui, vezes a profundidade, B, eu tenho a mesma fórmula. Concordam com isso? Então, eu posso usar a área da base vezes a altura, ou a minha base pode ser a face desse retângulo vezes o comprimento. ACB ou ABC. Tanto faz. Agora vejam uma seguinte situação. Eu tenho o mesmo retângulo, não tão feio quanto esse. Espera aí, deixa eu melhorar um pouco esse retângulo. Vamos supor que eu tenha outra situação. Eu tenho aqui
o mesmo retângulo, e aqui eu tenho o tal do A, aqui o tal do B, e aqui o tal do C. E eu posso criar aqui no meio essa seção aqui no meio. Posso criar lá dentro da sala, dessa caixa, um retângulo que tenha também aqui a dimensão C e também a dimensão A. Essa distância daqui é igual a essa distância daqui. E essa altura é igual a essa altura. E eu posso escrever assim. Só um momento, tá, pessoal? E lá no fundo dessa caixa, aqui fica difícil desenhar, mas vai sair. O desenho está mais ou menos. Não estou gostando, não. Lá no fundo, eu posso também ter o fundo da caixa, onde também eu tenho o tamanho A e a altura C. Então, eu tenho uma na face da frente, uma na face do fundo e uma na face do meio. Como se fosse a do meio, fosse a área dessa face do meio, fosse a média das faces extremas. Quer dizer, estou dizendo o seguinte, que A vezes C mais A vezes C dividido por 2. Vou chamar de A' aqui para não misturar. A', C' é igual a A' vezes C'. Vocês concordam com isso? Ou não? Aqui, ó. Estou dizendo o seguinte, se eu pegar a área dessa face mais a área da outra face, somar as duas áreas e dividir por 2, eu vou ter a área da face lá do meio. É como se fosse assim, ó. 2 vezes A vezes C dividido por 2, corta, corta. AC é A vezes C'. Tudo bem? Então, essa área mais a área do fundo dividido por 2 é a área média. Se eu pegar a área média, fizer assim, ó, o volume então vai ser igual a vezes A' vezes C' vezes D. Isso aqui também é o volume. Tá claro esse raciocínio? Então, a área do meio, A vezes C, que é a área do meio, vezes B, eu tenho também o volume. E aí, disso aqui, desse raciocínio, vai nascer a próxima transparência. Essa daqui. Ó, se eu pegar a área da seção A, vou terminar com esse raciocínio aqui, tá? Talvez esse desenho aqui fique mais claro do que eu expliquei agora há pouco. Ó. No exemplo simplório, qual o volume de ar de uma sala de aula com as dimensões da figura abaixo? Imagine uma sala que tenha 8 por 6 por 3 de altura. O volume seria a área da base, quer dizer, 8 vezes 6, vezes o pé direito, que é 3. Isso aqui seria o volume de ar dessa sala. Se eu pegar também a área da seção A, se eu pegar essa área, multiplicar por essa distância, ó, a área da seção A vezes esse comprimento, eu também tenho o volume. No caso, 144. Se eu pegar também a área da seção B, que é essa, vezes esse comprimento, também tem a área volume. Se eu pegar também a área da seção média, essa seção média,
que é a área da seção A, essa, mais essa, dividido por 2, vezes essa distância, eu tenho também o volume. Isso vai ser útil para a gente no raciocínio de cálculo de volumes. Por quê? Porque se eu pegar, então, o último transparência para a gente encerrar. Se eu pegar essa área da seção 1 e somar com a área da seção 2, lá do fundo, e tirar a média dividido por 2, quer dizer, calcular a área de uma seção média, e multiplicar pela distância, eu tenho o volume desse sólido. Lembrando que esse sólido é um sólido, por enquanto, regular. Mas se a figura for irregular, a gente vai ver como vai funcionar. Por enquanto, então, vamos ficar com esse raciocínio. Parece complicado, mas aos poucos vocês vão acostumando com a ideia. Nosso tempo já chegou no combinado, né? Passamos um pouquinho. Mas é que eu preciso ganhar um pouquinho de tempo com vocês. Sobre o TP7, conseguem fazer? Tá de boa? Dúvidas? Acho que tá tranquilo. Tá, né? Sobre a aula número 8, eu comecei dessas dicas. Quando chegar no próximo encontro, quem não entendeu, depois a gente explica de novo, tá bom? Pessoal, então, ó, boa semana para vocês. Já vi que o pessoal começou a sair aqui já. Ô, professora, o TP8 a gente vai entregar junto com o TP7? Não. O TP7 vai entregar dia 9. E no dia 9 eu ainda vou explicar mais coisas do TP8. Ah, tá, beleza. Eu não comecei, só dei o start, só dei o início. Tá bom? Beleza. Só comentei algumas coisas bem rápido. Então tá, boa semana para vocês. Daqui uns dias tem mais. Daqui a 15 dias. Qualquer coisa, vocês sabem onde me achar, tá? Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Boa tarde. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor.